Oi, tudo bem com você? Que maravilha, momento mensagem de esperança, eu sou Alex Santana, nossa meditação está em Levítico, capítulo 27. Moisés vai falar ao povo sobre a questão da consagração ao Senhor. Tudo aquilo que era levado no templo era consagrado ao Senhor, toda a terra que fosse doada era consagrada ao Senhor. E tinha também aquela questão em que a pessoa se colocava à disposição de servir a Deus por um tempo e a avaliação de como isso deveria ser resgatado seria feito pelo sacerdote. Eram tempos diferentes, mas era apenas uma organização para tudo aquilo que fosse feito junto ao templo, para que não houvesse escândalo e tudo fosse muito claro perante o Senhor e perante o povo também. Então, se alguém, por exemplo, doasse uma terra e depois quisesse resgatá-la, e aí até diz, vai resgatar pelo valor que o sacerdote colocou, não havia exageros, não havia absurdos, e tudo que fosse feito deveria ali ser como feito na presença de Deus de maneira santa. Os sacerdotes, eles administravam sempre na direção de Deus, pautados na lei de Deus. E também um pouquinho para baixo fala sobre a questão da consagração de alguém, por exemplo, olha, eu quero que o meu filho ele se dedique à lei do Senhor, à palavra de Deus. Eu quero que a minha casa. Então, você vai e consagra o seu filho. E esse filho, ele é deixado para o serviço de Deus, vai trabalhar junto com os levitas, por exemplo. E aí vai crescendo, vai como foi Samuel, foi justamente o que eu estava me lembrando ao ler esse texto. Ana, quando não tinha filhos, ela pediu a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor olhar para a minha humilhação, para a situação que eu estou vivendo, e me der um filho, eu não fico com ele, eu devolvo ele para o Senhor. É até interessante, porque Eucana, esposo de Ana, tinha outra esposa que tinha muitos filhos, mas entre o casamento de Ana e Eucana seria o primogênito. E todo primogênito é do Senhor. Levítico capítulo 27 fala isso. Então, assim, geralmente quando nascia um filho do casamento, esse filho ele era resgatado por um valor estipulado pelo sacerdote, que é justamente o que o texto diz. Era como se fosse assim uma oferta ao Senhor. Ficou muito comum no meio dos hebreus não deixar o primogênito no templo. É claro, vale lembrar que para se servir o Senhor existem muitas tarefas. Hoje, por exemplo, há muitos que evangelizam, há muitos que se dedicam à música, muitos que se dedicam à leitura bíblica, outros que se dedicam à oração, outros que se dedicam a atendimento social, outros que dedicam à construção de templo, outros que se dedicam. É muito grande. Naquela época não era diferente. Muitas pessoas, a nação estava crescendo, então precisava mesmo de pessoas a serviço ali do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Os primogênitos eram sempre, por lei, colocados para servir o Senhor. Então Ana foi e disse: Eu não vou resgatar o menino. Apesar de eu não ter filhos, apesar de ser o maior sonho da minha vida, eu não vou resgatar o menino. Ele vai ficar para serviço do Senhor. E foi isso mesmo que ela fez. Quando nasceu Samuel, Ana foi e disse para Eucana: Olha, eu vou desmamar o menino. E quando eu desmamar, a gente vai deixar o menino no templo. É até interessante, porque era muito comum, sabe-se de um primogênito, o que os sacerdotes esperam? Um pouco de dinheiro que vai entrar no templo. Principalmente na época de Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não eram corretos perante Deus. Então o dinheiro que entrava era sempre visto com olhos de gastos de maneira incorreta. Mas quando Ana foi entregar o menino, ela deixou com o sumo sacerdote Eli e disse: Eu não vou resgatar. Esse é o meu pedido ao Senhor. E eu disse para Deus que eu devolveria a ele. Bom, resumindo a história, ela teve outros filhos. Deus abençoou. E Samuel foi uma bênção para Deus. Bênção para o povo de Deus. Consagre ao Senhor a sua vida. Coloque diante de Deus um tempo da sua vida. Fale com Deus, Senhor. Olha, esse tempo da minha vida eu quero colocar diante do Senhor. Deus vai te abençoar. Marque um jejum, um tempo de consagração. Pastor, nunca ouvi falar sobre jejum. Pergunte para o pastor da sua igreja, queira saber. Dedique um tempo de oração a Deus. Dedique um tempo da sua vida para Deus, para louvar a Deus. Você vai ser muito abençoado. Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.